O dízimo no Velho Testamento, como quase tudo a que se refere o livro de Levítico, era santo, ou muito santo, ao Senhor. Primeiro, ele só era santo porque provinha do que crescia na Terra Santa através do povo de Deus na Antiga Aliança. 2. Era santo por ser um estatuto de adoração cerimonial. 3. A Igreja do Novo Testamento rejeita tudo o mais de Levítico, igualmente chamado santo, ou muito santo. 4. A Israel, no Velho Testamento, era ordenado não compartilhar os seus estatutos com nenhuma outra nação, inclusive a guarda do sábado e o dízimo, em Êxodo 23, versículo 32 e 34, versículo 12 a 15. Deuteronômio 7, versículo 2. Quinto, o dízimo não era dado aos profetas nem aos rabinos por ser santíssimo. Ele podia ser dado somente aos levitas. Números 18, versículo 9. Neemias 10, versículo 37. Seu único propósito era de sustentar os levitas, os quais serviam os sacerdotes, embora os levitas fossem guardas, cantores, pedreiros, padeiros, artesãos e curtidores de animais. Eles não eram sacerdotes. O dízimo jamais foi usado para os missionários ou para pagar as despesas do templo. Embora os sacerdotes recebessem 1/10 do dízimo, eles tinham outros meios de sustento. Em Números 18, capítulo 18. Quando Malaquias 3, versículo 8, entre aspas, abro aspas, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que vos roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Fecha aspas. Esta passagem pertence ao Velho Testamento, ao contexto da Antiga Aliança e nunca é citado na Nova Aliança da Igreja. Compare Malaquias 2, versículo 8 a 10, 3, versículo 7, 4, versículo 4, com Neemias 10, versículo 28 a 29 e Deuteronômio 27, versículo 26. Em Malaquias, os sacerdotes tinham roubado a Deus, especialmente em Malaquias 1, versículo 6, 2, versículo 1 e 3, versículo 3. Eles se dirigem aos sacerdotes desonestos. Estes haviam roubado os dízimos dos levitas e as melhores ofertas de Deus. Neemias 3, versículo 10 diz, abro aspas, também entendi que os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Fecho aspas. Vemos aqui que os sacerdotes tinham roubado os dízimos dos levitas. Por isso a adoração no templo havia cessado e estes voltaram à sua terra. Ver Neemias 3, versículo 4 a 13, capítulo 13, versículo 4 a 13. Em Malaquias 1, versículo 6 a 14 e 2, versículo 1 a 3, versículo 7. Uma observação aos modernos cobradores do dízimo. Paulo diz em Gálatas 3, versículo 1, abro aspas, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Fecho aspas. A audiência de Malaquias vivia sobre as ordenanças da Antiga Aliança, as quais englobavam bênçãos e maldições. Será que os pregadores atuais estão conscientes de que também estariam sujeitos às maldições e não somente às bênçãos? As maldições gerais, Deuteronômio 27, versículo 26, foram reafirmadas pelos israelitas em Neemias 10, versículo 28 a 29. Especialmente os sacerdotes já haviam sido amaldiçoados várias vezes em Malaquias.
havia sido amaldiçoado várias vezes em Malaquias, por quebrarem sua especial aliança em Levi, entre aspas. Malaquias 12, 1 a 10. Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolher-se. Fecha aspas. Este dízimo era exclusivamente em alimentos. Este verso é totalmente mal compreendido e mal usado. É muito fácil provar pela palavra de Deus que todos os dízimos nunca foram para o templo. Letra A. As cidades dos levitas devem ser levadas em consideração e Jerusalém não era uma delas. Os levitas e os sacerdotes moravam nas cidades dos levitas com as suas famílias e rebanhos. Vê Números capítulo 35, Josué capítulo 20 e 21, versículo 1. Fazendo uma retrospectiva aqui. Vê Números capítulo 35, Josué 20 e 21 e 1 Crônicas capítulo 6, Números 13, versículo 10 e Malaquias 1, versículo 14. Israel era comandada a trazer seus dízimos primeiro às cidades levíticas. Vê Neemias 10, versículo 37 a 38 e 2 Crônicas 31, versículo 15 e 19. Não faz sentido ensinar que os 10% do dízimo eram levados ao templo, quando a maioria dos levitas e sacerdotes não residia em Jerusalém. B. As 24 áreas de percurso dos levitas e sacerdotes também devem ser consideradas a partir dos reis Davi e Salomão. Eles foram divididos em 24 famílias. Essas divisões também foram postas em prática no tempo de Malaquias por Esdras e Neemias. Visto como somente uma família oficial no tempo por uma semana, durante certo tempo não havia razão alguma para que todos os dízimos fossem enviados ao templo, enquanto 98% destes eram destinados para alimentar os que se encontravam nas cidades levíticas. 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 26. Capítulo 28, versículo 13 e 21. 2 Crônicas 8, versículo 14. 23, versículo 8. 31, versículo 2. 15, versículo 19. 35, versículo 4 e 5, versículo 10. Esdras 6, versículo 18. Neemias 11, versículo 19, 30. 12, versículo 24. 13, versículo 9 a 10. E Lucas 1, versículo 5. Letra C. Por conseguinte, logo que o contexto das cidades levíticas, as 24 famílias dos sacerdotes, seus filhos menores e viúvas, as viúvas. Em Números 18, versículo 18, Números capítulo 18, 2 Crônicas, capítulo 31, Neemias 10, versículo 13, e todo o livro de Malaquias forem avaliados, pode-se concluir que somente 1% a 2% de todo o dízimo eram entregues normalmente no templo de Jerusalém, em Neemias 3, versículo 4 a 13, e Malaquias 1, versículo 6 e 2, versículo 10. Letra D. Portanto, Deus estava apenas ordenando aos sacerdotes para trazerem toda a porção dos dízimos, porque eles a haviam roubado dos levitas, tendo mantido o melhor para si mesmos, enquanto ofereciam ao Senhor animais mancos e enfermos. Vê Neemias 3, versículo 14 a 13, e Malaquias 1, versículo 6 e 2, versículo 10. A igreja tem sido definida como uma organização e edifício local. Nesse caso, o único paralelo com o templo todo.
Velho Testamento, no qual habitava o Senhor. É agora o corpo dos crentes individuais, o corpo de Cristo, onde Deus habita agora, conforme 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17, e capítulo 6, versículo 19. Não existe paralelo algum com o edifício do templo do Velho Testamento, mas uma vez, lamentavelmente, os dízimos jamais foram usados para sustentar as atividades missionárias, especialmente fora das fronteiras da Terra Santa de Israel. A igreja não é um armazém, um edifício ou uma organização para receber ou armazenar dízimos e alimentos. E o Novo Testamento também não chama assim. Ela é a Assembleia dos Sacerdotes Cristãos. Durante vários séculos após o Calvário, os cristãos nem sequer tinham um edifício próprio onde pudessem adorar, pois o cristianismo era uma religião ilegal. Eles recusavam a se chamar os seus locais de adoração de edifícios eclesiásticos, de tabernáculos ou templos e etc. É um erro traduzir a palavra grega eclésia como igreja. Resumo. Número 1. Não existe paralelo algum entre os levitas do Velho Testamento e os líderes eclesiásticos do Novo Testamento. Os levitas eram apenas servos dos sacerdotes, em Números 18, capítulo 21 a 25, e Neemias 10, 37. Número 2. Os sacerdotes do Velho Testamento recebiam apenas 1/10 de todo o dízimo dos levitas, em Números 18, capítulo 18, versículo 21 a 26. Neemias 10, versículo 37 e 38. Esse procedimento já não é usado em parte alguma no cristianismo. Terceiro, os apóstolos em Atos 2, capítulo 2, não recebiam dízimos, mesmo porque ainda estavam voluntariamente contribuindo para o sustento do templo por alguns anos, mais conforme é visto em Atos 15, versículo 21. Quarto, os apóstolos em Atos não ficaram ricos ensinando a doutrina do dízimo. Eles compartilhavam sua riqueza com cada membro da igreja, o que não acontece hoje em dia entre os ministros que ensinam o dízimo. Hoje, as classes mais pobres e iliteradas são as maiores vítimas das pessoas inescrupulosas, sendo facilmente enredadas na mágica do fique rico depressa, entre aspas. Tanto na loteria como no dízimo, com tudo isso, não funciona para a vasta maioria. De fato, pode ser obviamente demonstrado que Malaquias 3, versículo 10 não funciona. As estatísticas doutrinárias do Internal Revenue Service americano tem comprovado que os muitos mais ricos são os que pagam as menores percentagens da caridade, enquanto os paupérrimos dão a maior. E se Malaquias 3,10 realmente funcionasse com os cristãos da Nova Aliança, então os milhões de cristãos dizimistas pobres escapariam da pobreza, tornando-se o grupo de pessoas mais ricas deste mundo, em vez de permanecerem na pobreza. A teologia da prosperidade, cujos líderes são os mais ávidos do dízimo, funciona exclusivamente para eles mesmos. Qual o princípio usado pelos atuais pregadores do dízimo? Alguns afirmam que as leis morais ainda são válidas, enquanto os estatutos de condenação terminaram no Calvário. Entretanto, o ato de dizimar era um estatuto cerimonial,
de adoração e todos os outros levíticos foram abolidos. Por que então só o dízimo permaneceu intocado? Outros dizem que Deus repetiu em termos de graça aquilo que ele desejava que a igreja soubesse após o Calvário. Então, mais uma vez, o dízimo não foi repetido. Deus disse a Israel no pacto antigo que dizimasse para sustentar o sacerdócio levítico. E disse meridianamente que o sacerdócio levítico foi substituído pelo sacerdócio de cada crente. Hebreus 7, versículo 15, 12, versículo 18, 19, versículo 4, 18, versículo 19 e 4, versículo 16. 1 Pedro 2, versículo 9 e Apocalipse 5, versículo 10. Israel e os dízimos do Velho Testamento falharam miseravelmente em aperfeiçoar o doador ou produzir missões. O sistema comprovou ser ineficiente, tendo sido substituído pela liderança do Espírito Santo, através da graça e das ofertas dadas por amor às almas perdidas. Em Hebreus 7, versículo 18. 2 Coríntios 3, versículo 10 a 18. E 2 Coríntios, capítulo 8. O dízimo era a base financeira do Antigo Testamento, sistema sacrificial já extinto, permitindo que este funcionasse quando tal sistema foi abolido. O seu aparelho de sustentação também foi. Agora já não é necessário que haja dízimos para sustentar os sacerdotes, para ouvir confissões e para outros sacrifícios. Por isso, em Hebreus diz claramente, em Hebreus 7, versículo 12, que, abro aspas, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Fecho aspas. Quando os argumentos sobejamente usados pelos cobradores do dízimo, de que o mesmo foi praticado antes da lei mosaica, este é extremamente fraco. Provérbios 3, versículo 9 diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primeiras partes de todos os teus ganhos. Deus aqui não cita o dízimo, mas os ganhos do crente, que podem ser compartilhados com os pobres e com os necessitados físicos e espirituais. Quando as primícias, estas eram totalmente separadas dos dízimos, enquanto as primícias e os primogênitos iam diretamente para as mãos dos sacerdotes. Em Números 18, versículo 12 e 13, versículo 17 e 18. Os dízimos iam diretamente para os levitas, nas cidades levíticas. Em Números 18, versículo 21 a 24, Neemias 10, versículo 37. Os sacerdotes recebiam apenas 1/10 dos dízimos, conforme antes explorado. O dízimo nunca foi um pilar, como a guarda do sábado, para os israelitas, assim como não deve ser para os cristãos. A igreja primitiva usou os recursos voluntários de mulheres, crianças, escravos e soldados para espalhar o evangelho de Cristo ao mundo, conhecido em menos de uma geração, um dos princípios do Novo Testamento. Quanto à passagem de Mateus 23, versículo 23, abro aspas, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o entro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém,
preocupar-se essas coisas e não omitir aquelas. Fecho aspas. Esta passagem fala das coisas importantes da lei. Jesus promoveu o dízimo, sim, porque ele era judeu, nascido sobre a lei em Gálatas 4, versículo 4, e em Mateus 23, versículo 2, capítulo 2, versículo Mateus, capítulo 23, versículo 2 e 3. Ele mandou que os seus discípulos obedecessem a todas as milhares de coisas ordenadas pelos escribas e fariseus. Isso porque o povo os consideravam como os legítimos intérpretes da lei. Este é um texto relativo à antiga aliança, antes do Calvário, e não um texto da nova aliança, pois o próprio Jesus também falou, abro aspas, a lei e os profetas duraram até João, fecho aspas, em Lucas 16, 16. Do mesmo modo como Jesus não mandou que os enfermos, gentios, curados por ele, fossem se apresentar diante dos sacerdotes judeus. Também não os instruiu a dizimarem pelo sistema levítico. Não é possível que os crentes da nova aliança queiram se colocar sobre as maldições da antiga aliança. A verdade é que os cristãos de hoje estão sim, abro aspas, roubando a Deus, fecha aspas, deixando de carregar o fardo da preocupação pelas almas perdidas. Estão roubando-lhe as almas que ele poderia ganhar, se fossem mais interessados em missões. Bem, meus nobres e distintos amigos, aqui eu concluo o primeiro capítulo da apostila Tudo sobre o Dízimo. Né? O dízimo, a verdade sobre o dízimo, parte 1, concluída em textos de coletâneas será moda, lido por Eai Mota. Estou a ler na íntegra, sem mudar uma vírgula, um ponto. Apenas aprendo parênteses em algum momento para falar minha opinião e corroborar com aquilo que está sendo dito. Né? Mas, como eu digo, cada um que tiver a oportunidade interessado em ouvir esse vídeo, que antes de fazer qualquer crítica, procure nas suas Bíblias também, né? Na Bíblia católica, na Bíblia evangélica, né? Que vão encontrar esses textos. Né? E façam, tira seus vídeos de valor, pesquisa na internet, no Google, e vão adquirindo mais conhecimento, né? E chegando a seus juízos de valor. Né? Porque aqui eu não estou falando para crer naquilo que eu estou expondo aqui. Apenas estou falando naquilo que eu acho e que tenho lido e colocado para as pessoas fazer as suas avaliações, chegar às suas conclusões e depois fazer o juízo de valor. Não critico ninguém, não sou contra ninguém, cada um é responsável pelos seus atos e tem o seu livre-arbítrio, que foi dado por Deus. E segue a sua vida. Se quiserem fazer crítica, estou aberto para críticas, mas de preferência críticas construtivas, porque aquelas que forem destrutivas, ou Mary falava impropérios, palavras de baixo calão, né, que graças a Deus até hoje não vi, né? Mas por acaso, se houver pessoas desse tipo, eu creio que não tem, porque as pessoas que me veem no meu pai, na minha página, são pessoas esclarecidas. E aquelas que têm pouco conhecimento vão ter a oportunidade de poder aprimorar o conhecimento e procurar pesquisar. Porque não adianta você... É muito fácil dizer, está na Bíblia, eu creio, não está, não creio. Mas se você ler a Bíblia
e tirar versículos soltos, que ele fazer vídeo falou que se aquilo está certo, está errado. Sinto muito, mas está errado. Porque tem uma passagem que diz assim: filhinhos, vós estão sendo alimentados com leitinho, não com alimento sólido. Entre aspas, tem uma citação bíblica. E então, eles colocam aquilo, muitos, né? Uma boa parte, alguns são sérios nessa aplicação, né? Mas não vou entrar em juízo de valor de cada um vê, deixa eu precisar. Apenas não devemos ficar presos só numa pessoa que está falando ali. Tem que procurar a verdade, entre outros textos bíblicos, consultar outros teólogos, outros, né? Na internet tem um monte deles aí. E até pastores que deixaram a igreja dele, denominada dele, estão pregando na internet aí. Aí cada um faz a sua escolha, né? A minha parte eu estou fazendo. E que até o próximo vídeo, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Gratidão.